Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, abençoe-nos Jesus, o anelo, a aspiração, o desejo de estar e permanecer com Ele, tanto quanto tem Ele estado e permanecido conosco todo o tempo, como agora, observando-nos, seguindo-nos, servindo-nos, amando-nos. Nossas primeiras palavras são de profunda gratidão pela lembrança que nos distingue, trazendo-nos de volta a esse castelo de luz, construído com muito trabalho há décadas por um grupo zeloso, fiel a Kardec e à doutrina espírita, no qual nos sentimos muito felizes, enlevados mesmo, de poder compartilhar dessa psicosfera construída há tanto tempo. Senhor, por que me abandonaste? Nas palavras de Mateus, Eli, yama sabachthani. De Marcos, Eloi, yama sabachthani. Esses dois evangelistas traduzem para alguns, não para todos, os últimos momentos de Jesus no sacrifício da crucificação. Há uma certa controvérsia em torno dessa afirmação, dado que só dois evangelistas se referem a ela. Lucas não diz isso, não faz referência a isso. Lucas apenas afirma: meu Deus, em tuas mãos entrego o meu corpo. Mas o único evangelista que participou deste evento também não diz nenhuma das duas anteriores. É João. João diz que neste momento Jesus falou: tudo está consumado. E nesse momento desencarna. Talvez esteja neste exemplo, pelas circunstâncias, o maior que Jesus nos teria deixado. O mais significativo. Seja pela importância do momento, seja porque foi o último ato objetivo, concreto, de comunicação entre nós. Disse que da hora sexta à hora nona, naquela época só se contavam 11 horas, Portanto, entre 12 e 15, o céu escurecera estranhamente, como não houvera ainda escurecido antes. E um movimento de terra muito importante, 3 horas depois desse escurecimento, às 15, portanto, Jesus permanecia em silêncio, faz essa afirmação e se despede. Há muita controvérsia em torno desse texto. A teologia cristã, católica, evangélica, de muitas denominações, interpreta esse momento como o peso da culpa e dos pecados todos sobre ele levaram-no a uma sensação de solidão, de abandono e, portanto, um peso insuportável que o faria levar os pecados do mundo com o seu sangue e emitir essa sentença. Entre os espíritas há muitas interpretações, algumas até que sustentam que ele não havia dito isso, porque há um conteúdo politeísta na afirmação de Marcos, Eloi, lema sabachthani, ou seja, se referindo a deuses e não Eli, com a raiz de Elohim. Jesus não teria dito isso. Muitos afirmam que ele evocava Elias. Quando fala Eli ou Eloi, então ele chamava o profeta. Outros afirmam que ele queria confirmar as Escrituras e, com base no Salmo 22 de Davi, número 1 e seguinte, 21 até, ele teria enunciado essa frase que faz parte
dos Salmos, exatamente como está dito aqui. É um momento de tristeza, de desolação, de abandono, em que a pessoa se refere a Davi, nos Salmos, e Jesus, nesse momento, teria expressado esse sentimento. Trazendo com esse dado histórico, que Jesus mesmo afirmara que ele vinha cumprir, completamente as Escrituras, o término da sua missão na Terra, revelando que ele era o enviado, o Messias. Ele vinha como o Messias que havia sido prometido. Essa é a interpretação. Todas estas interpretações nos permitem cogitar de outras, porque alguns fatos se seguiram, e que não estão assim, não se coadunam com esta perspectiva histórica de confirmação das palavras ditas pelos profetas. Porque os fatos que se seguiram já estavam também previstos, a divisão das roupas. Ele tinha uma túnica de tessitura única, então não podiam dividi-la. Os legionários disputaram na sorte para ver quem ia levar. Todos esses acontecimentos já estavam previstos, que seriam disputados suas vestes, seus despojos. Então, se levar em conta que o sentido histórico é o primordial, nós temos essa indagação. Para quê? Se outros fatos ocorreram, já estavam previstos. Era costume na época, aliás, costume dos soldados encarregados da execução, porque esta é a forma mais dolorosa de se executar um condenado que já se cogitou em qualquer momento da história humana. Eu vou explicar por quê, e é base das nossas brevíssimas considerações hoje, porque isso é assunto para muito tempo. Jesus não teve as pernas quebradas. E qual era o sentido de quebrar as pernas dos condenados? Os que estavam do lado dele, Dimas e esqueci o nome do outro. Como? Não, Barrabás não. Era Dimas e até o fim eu lembro, se os Espíritos nos ajudarem. Dimas. Bom, eles tiveram as pernas quebradas. Mas qual é o significado, o sentido disso? A pessoa pode demorar muitas horas para morrer. E os encarregados da execução só podem deixar o corpo e entregá-lo à família depois que estiver consumada a condenação, com a morte. E qual é a razão disso? Daí muitos sustentarem que Jesus não teve as mãos pregadas, mas uma região aqui que tem um nó de ossos que sustenta o corpo. A razão é a seguinte: quando crucificado, se retira a sustentação das pernas, que é para o condenado não ter possibilidade de erguer-se, fixam-se os pregos nos braços. Isso é dolorosíssimo, E a ideia era impor dor mesmo. E à medida que o corpo vai cedendo com o cansaço, com o sofrimento, um mecanismo automático de sustentação é disparado. Com a sufocação, o hipotálamo dispara uma série de hormônios da lei de conservação e o corpo luta pela vida para abrir o diafragma. Então, sem apoio nas pernas, esse movimento é mais difícil. E toda hora o condenado desce, levanta e fica nessa situação horas e horas e horas. E se para nós hoje isso é difícil, de ouvir e de saber, imagina para quem executava, E o tempo que se perdia com isso. Então eles quebravam as pernas, por quê? Quebradas as pernas, perdeu o apoio e o corpo não tinha como voltar mais. O condenado não tinha como abrir o diafragma. Eram diversas mortes, centenas,
muitas centenas às vezes, até que o condenado, por fim, morresse asfixiado. Fora os sofrimentos que se impunham concomitantemente, né? Então, alguns dizem que se deve dar maior importância ao que João relatou acerca desse momento, porque era o único presente. Todavia, havemos de considerar que se houve uma recomendação e se ela foi de Jesus, porque muitos acreditam até que Dimas é que havia gritado: Senhor, por que nos abandonaste? E não Jesus, porque isso parece não caber na boca de Jesus. Como é que ele, que era a representação de Deus na terra, iria dar uma sentença dessa, né? De desespero, de descontrole, de desequilíbrio, exatamente no momento superlativo da prova? Então, qual o verdadeiro sentido e a extensão dessa súplica, se é que Jesus a proferiu? Vamos considerar que sim. Um suposto abandono de Deus é absolutamente inadmissível. Então ele não falava a Deus. Ele expressava um sentimento que não era dirigido ao Pai, embora dissesse Senhor, Senhor. Ele queria dizer a todos que vivia um momento de solidão, absoluta solidão, se é que existe uma absoluta solidão. Hoje, tanto pela doutrina espírita quanto a ciência física, né, é impossível solidão para qualquer de nós em qualquer lugar do universo. Nós nunca estaremos sozinhos, né? Vivemos num regime de interconectividade e interdependência total. Nós nunca estaremos sozinhos. Então, hoje, do ponto de vista teológico, religioso, espírita ou científico, essa afirmação de isolamento, ela é aparente apenas, ela não é real. Ainda mais considerando que Jesus é o espírito mais evoluído que nasceu sobre a Terra, até hoje. Aliás, Jesus inaugura a era em que espíritos de nível superior poderiam reencarnar na Terra, porque o corpo humano já admitiria um espírito da dimensão dele numa reencarnação, o que não era possível antes. Foi preciso que a natureza se aprimorasse até chegar a um nível que um espírito superior do nível que Jesus é, ele é o governador do planeta, pudesse habitar a Terra que criou. Assim, Jesus não poderia se referir ao abandono do Pai. Ele estava expressando o abandono que ele sentia. Ele estava se dirigindo aos que o ouviam. Portanto, não era um ato de desespero a Deus, e sim para dizer a todos o que ocorria naquele momento. E isso a doutrina espírita descreve com tanta minudência e tanto valor que é o objeto hoje das nossas reflexões. Ele estava falando do que ele estava sentindo. Solidão, abandono dos seguidores, desprezo das autoridades, impotência diante dos fatos, falência total do controle sobre toda e qualquer situação que lhe permitisse a comunicação ainda com o mundo. Progressivamente se sentiu isolado, desprestigiado, abandonado pelos amigos, pelos beneficiados da véspera, quantos houvera curado um pouco antes. Então ele deixou clara na mensagem que por mais que se faça no mundo, por maior que seja a dimensão da nossa vida, a dele foi a mais importante para a humanidade, haverá, num determinado momento, essa sensação de solidão. E é exatamente isso que nos espera. A todos.
O brasileiro não gosta de falar de morte. Tanto que quando se aborda um tema que tenha como consequência a morte, inconscientemente o brasileiro fala se morrer, se eu morrer, como se a condicionante, né, a partícula condicionadora, pudesse remover a realidade que é uma fatalidade para todos. Todos vamos viver este momento. Então, sendo este momento o último, nos parece que esse é o ensinamento mais importante do seu magistério sobre a Terra. É o mais importante porque é para qualquer de nós inevitável. E todos nós passaremos por ele. Ele estava descrevendo o que se sente neste momento, ou seja, o sofrimento que antecede a morte. E nós espíritas sabemos que esse tema não é tão simples, porque morrer não é desencarnar. Nós podemos morrer e não desencarnar, o que é muitíssimo pior. Esse quadro antecede o desenlace, não é? Aos que morrem inconscientes, né? Eu tive um amigo chamado Sampaio que a vida inteira, quando tinha as preces em casa, né, com os amigos, ele pedia: Senhor, que o meu momento seja durante o sono. Eu não quero ver a minha passagem para o outro lado. As preces dele foram atendidas. Ele morreu em Vinhedo, em São Paulo, na sua casa, dormindo sozinho. Mas as consequências desse desencarne não foram tão positivas quanto todos nós imaginamos que é. Tentando evitar a dor física, nós podemos ter como consequência dores muito mais difíceis de serem superadas. E a natureza nos dá notícia disso toda hora, né? Então, quais seriam os nossos cuidados para esse momento? Que Jesus tão bem nos preveniu. Ausência total e completa de controle. Porque a gente vive tentando controlar tudo. O corpo, a família, os amigos, a empresa, a sociedade, o centro espírita, o que for. Se fugir um pouquinho ao nosso controle, nós nos desestabilizamos. Pelo seguinte, nós temos embutido em nós um sistema psicológico que é presidido pela funcionalidade. E como tudo que a gente faz funciona, o que os outros fazem pode não funcionar. E essa disfuncionalidade que hoje vemos em pessoas, instituições e até as mais importantes do país estão disfuncionais, porque a nossa sociedade está disfuncional, ela atemoriza, inquieta, mexe com a base da nossa segurança e daí a angústia que causa. Emmanuel, num livro precioso, aliás, são 4 livros preciosos que detalham o Evangelho, ele descreve também esse momento, quer dizer, não poderiam passar em branco. Na lição O Quadro Negro, diz ele, com base em João, capítulo 16, 4, mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis do que eu já vos tinha dito. Jesus, segundo João 16, 14. É o capítulo 114 do livro O Quadro Negro. Esse estado de descontrole, de impotência, de desorientação, de desgoverno, de colapso com os meios de relação, impede-nos, como rotineiramente fazemos,
perceber, querer, sentir e escolher. Não tem coisa mais dramática que essa. Nós teremos médicos, parentes, amigos, colegas escolhendo por nós, percebendo o que não vemos, sentindo o que não sentimos, querendo, muitas vezes, o que não queremos. É um estado de perturbação e turbulência que pode levar minutos ou décadas, séculos. Este momento de turbulência que todos passaremos pode levar alguns minutos, horas, semanas, décadas ou séculos. Séculos é o que se lê na doutrina espírita. Há espíritos que permanecem pela vontade deles, desse ambiente material de perturbação, e continuam nele. Nós temos exemplos dessas desencarnações com das figuras mais destacadas aqui na FEB, que se chamou Frederico Figner, o irmão Jacob, no livro Voltei. Como é que ele descreve? Ele pediu muito aos espíritos a possibilidade de retornar, para explicar o que havia do outro lado e nos ajudar nessa passagem. Então, o que ele descreve no momento da partida? Eu tinha 2 corações, tinha 2 visões. Era como se eu enxergasse com o corpo e com outro corpo, que era a alma, ou espírito, naturalmente. Ele via tudo duplicado, até que a filha chegou, a Marta, e o ajudou com Bezerra de Menezes a se reequilibrar e ganhar um nível de consciência que lhe permitia perceber, sentir, querer e escolher. Muito tempo depois, ele nos explica no livro Voltei. Então, essa descrição corrobora essa dificuldade que teremos todos. Em Obreiros da Vida Eterna, André Luiz descreve 4 desencarnações, todas elas diferentes. Mas será que professores sempre desencarnam do mesmo jeito? Médicos, engenheiros, pessoas boas, pessoas más, mais ou menos? Não. Não há 2 desencarnações iguais no universo. Não existem 2 folhas iguais numa árvore. Nem em todas as árvores da mesma espécie. Tal como as folhas, os espíritos são únicos, irrepetíveis. Isso já nos traz uma notícia extraordinária. Deus nos criou para um projeto que é intransferível, personalíssimo. Não há ninguém no universo que possa concorrer para ele ou realizá-lo. Só há um. Como Deus, perfeito absolutamente, não cria nada inútil, desvalioso ou desnecessário, todos nós temos uma destinação cósmica gloriosa, luminosa. Por isso somos todos filhos de Deus. Então, em Obreiros da Vida Eterna, o que se destaca é que a pessoa dedicada mais próxima à religião, como diz Emmanuel em Caminho, Verdade e Vida, né? Se eu não perco minutos do meu dia para pensar em Deus, eu não dei o primeiro passo para crer em Deus. Isso é muito importante. Quantos minutos nós perdemos essa semana pensando em Deus? Ou conversando com Ele? Ou apelando a Ele? Se esse exercício não é feito, não dá para fazer na hora da morte. Porque não vai ter resultado. Então, esta habitualidade que constrói a crença e a fé no fim do processo começa com pensar em Deus, nas coisas de Deus, nos ensinamentos de Deus. Nas Fronteiras da Loucura, deste livro maravilhoso aqui, de Valdo Pereira Franco e Manuel Filomeno de Miranda, há um conceito muito incômodo. É o conceito de remorrer.
Existe morrer. E é exatamente o que a gente já inferiu. É morrer mais de uma vez. Ele descreve aqui várias situações. Nós guardamos, inclusive, nunca esquecemos essa lição, porque nós sofremos um acidente muito parecido. Nós estávamos conduzindo meu irmão para uma viagem ali na rodoviária do Rio de Janeiro, passava o Canal do Mangue na frente. Mas o amigo que nos conduziu era um pouco apressado e o carro capotou exatamente quando a gente estava na frente da rodoviária. Ele foi tombando até a grade do Mangue e voltou. Eu, depois que li esse livro, eu disse, meu Deus do céu. O que aconteceu depois é que no Carnaval do Rio de Janeiro, depois de instalar postos de socorro e segurança na Praça da República, em frente ao Hospital Souza Aguiar, com diversas equipes de socorro, Bezerra de Menezes foi encarregado de resgatar 4 jovens que haviam caído num desastre de carro dentro do mangue. O motorista perdeu a vida imediatamente. Os outros morreram por sufocação naquela lama que é pútrida, né? Muito desagradável o cheiro para a cidade toda. Hoje não existe mais, né? Porque o gasômetro não funciona mais. Então era um ambiente bem desagradável. E o curioso aqui para a nossa reflexão é que em qualquer momento e em qualquer desencarnação, nós nunca estaremos sozinhos, nem sem o socorro da espiritualidade. Mas pode acontecer que esse socorro não nos chegue, ou não seja eficaz. Nessa situação que descrevemos, e em outra que está aqui na frente, onde o conceito de remorrer é desenvolvido, ele jogou uma rede magnética, recolhem os 4 jovens e levam para um posto de socorro em frente ao Souza Aguiar. Lá eles são tratados, recebem sedativos, dormem, um sono reparador. Daí a maioria de nós desencarnar e entrar num sono profundo para ir recuperando a consciência lentamente do outro lado. Mas alguns não eram recolhidos. Isso causou muita espécie a Manuel Flamengo de Miranda. Por quê? Se o processo é o mesmo, a maneira de socorro é a mesma, porque as redes não conseguem trazer no socorro certas pessoas, certos espíritos. E é explicado a ele que a densificação do perispírito impede que a rede, que é um tecido fluídico, possa trazer para o nível da espiritualidade o socorrido. Então, o que acontece? O perispírito fica chumbado ao corpo e às circunstâncias no qual ocorreu o infausto. Significa dizer, isso para os dias de hoje é muitíssimo grave. Quanto mais materializada a pessoa, quanto maior o número de condutas, de atos, de escolhas, de vivências materialistas, mais densos ficam os perispíritos e menos suscetíveis dessa transição se tornam. André Luiz e Missionários da Luz descreve como é que nós encarnamos com Segismundo. O espírito é miniaturizado, acoplado no óvulo fecundado, no útero da mulher, e os construtores, André Luiz e os servidores de alta patente, de alta hierarquia que participaram desse processo, não tinham acesso às técnicas e ao conhecimento do acoplamento do espírito ao óvulo fecundado. Segundo ele, eram descritos, os movimentos, e o espírito é colado ou superposto, justaposto ao óvulo, átomo a átomo, molécula a molécula, célula a célula.
Isso nos dá imediatamente a noção que para deixar o corpo encarnado, nós vamos nos ter que separar átomo a átomo, molécula a molécula, célula a célula, se der tempo. Daí as mortes por acidente serem as mais complexas. Daí as vidas mais longas serem as melhores. Por quê? Porque aos poucos a energia vital vai escasseando e esta conexão vai lenta, progressiva e amorosamente sendo desconectada. E eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, nós vamos sentir mesmo, graças a Deus. Esse é o objetivo. Morrer antes do tempo é a pior hipótese. Ivone do Amaral Pereira, que tivemos a bênção de conhecer encarnada ainda no Rio de Janeiro, em Memórias dos Suicidas, descreve o processo desse descolamento do espírito dos corpos dos suicidas. Eles sentem e percebem e não têm escolha a deteriorização do corpo sem que o espírito possa dele se afastar, sentindo os vermes roerem a carne. Então, antecipar o momento da morte é a pior opção, porque seja por um dia ou por 8 anos, como foi com André Luiz, esse processo é muito doloroso. Ué, André Luiz é suicida? Suicida! Suicida! Eu ouvia gritar no umbral. E ele dizia, eu não me suicidei. Como assim? Não é comigo isso. Até que um espírito benfeitor o explicou. Existem suicídios conscientes e inconscientes. Você é um suicida inconsciente, porque desgastou seu organismo com ingestões tóxicas. Não era droga, não, era excesso alimentar mesmo e bebidas, que acabaram antecipando o momento do descolamento. Quando antecipa, cria um registro que só o mesmo tempo permite o descolamento. Ou seja, enganam-se os irmãos que na fuga espetacular pelo suicídio tentam se afastar dos problemas e das dores, porque do outro lado os problemas e as dores vão ser multiplicados. Aqueles que existiam continuam e ele vai ter outros agora que a impossibilidade de resolver estando no outro plano sem nenhum controle desse processo. Nós tivemos uma notícia de uma pessoa absolutamente cética que nos deu assim uma informação, nós vamos reproduzi-la agora. Esse é um fato real. O Fokker da TAM, que caiu logo após a decolagem, essa investigação foi presidida por uma pessoa conhecida nossa. Ele era comandante do CENIPA, o Centro de Investigação de Acidentes de Aeronáutica, que atua em todos os acidentes dessa natureza, para se descobrir ou tentar minimizar os efeitos de novos acidentes. Aliás, esse para Fokker foi muito extraordinário, né? Porque os pinos de bloqueio do reverso dispararam e um motor empurrava para frente e o outro para trás. Ali era a morte certa, porque o avião não tinha como ser controlado. E os colegas do nosso filho, que também trabalhava na TAM, para nós foi um choque incrível, eles aceleraram, porque esse era o procedimento, para manter a estabilidade do avião e provocaram a piora do processo, acelerando a queda do Fokker, matou todo mundo. Apuradas as causas, chegou-se à conclusão que eram essas travas, né, do reverso. A partir deste dia, todos os Fokkers no mundo foram arrebitados e o reverso travado física e mecanicamente, para que não ocorresse nenhum outro fato desse. E não se encontrou nenhum fato relevante
segundo ele me relatou, né? Mas ele disse, teve uma coisa muito estranha que até hoje deixou os engenheiros e técnicos norte-americanos, ingleses, franceses, por onde esse avião andou, inclusive no Brasil, nos deixou assim sem entender o que estava acontecendo. Até hoje não se sabe. Eu falei, o que foi? Antes da decolagem, quando todos se preparavam para partir, a caixa preta, que registra todos os movimentos da tripulação, os sons, as conversas e tudo mais, tem gravado até hoje lá. Está gravado isso. Fisicamente gravado. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aí eles começaram a investigar a origem do som. Tão nítido e claro que era a oração de São Francisco. Aí várias hipóteses, né? São Paulo tem muito, rádio clandestina, interferência de algum som interno. Fizeram todas as pesquisas. Origem cientificamente desconhecida. Não era possível que uma rádio interferisse no sistema interno do avião. Não haveria nenhuma possibilidade de alguém ligar essa música dentro do avião e ser gravada na cabine. Os pilotos não tinham essa gravação nos celulares, nem haviam ligado música alguma. Qual é a conclusão que a gente chega? Morreram quantas pessoas ali? Quase 100, né? Pessoas completamente diferentes, com destinos, objetivos, sonhos completamente distintos. A nenhuma delas faltou este socorro que nós espíritas sabemos é para todos e para sempre. Esse dado que é irrefutável, essa gravação está íntegra na aeronáutica, né? Na investigação que se fez, e não deixa dúvida qualquer a esse evento. O que queremos dizer com isso, né? Não há nenhum momento de vida sem o controle direto de Deus. É o que André Luiz fala em Missionários da Luz. Não há nenhuma desencarnação desassistida, é o que Obreiros da Vida Eterna revela, e a doutrina espírita, por dezenas de obras, revela como essa nas fronteiras da loucura. Nenhum de nós vai estar sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. A questão é que companhia teremos. Nós podemos decidir isso? Escolher isso? Absolutamente sim. Porque até para Dimas, que tinha prometido a mãe e a noiva, eu vou fazer uma última empreitada, vou assaltar uma caravana. Ele não disse isso para a mãe e para a filha, porque a mãe não deixaria de sair de casa. Mas era isso que ele ia fazer. Acabou preso pelos romanos, o ladrão ao lado de Jesus, crucificado ao lado dele. Foi esse ato que o levou à crucificação ao lado de Jesus. Até para esse que havia se associado às sombras, ao erro, à violação dos princípios éticos e morais na véspera, recebeu de Jesus que ensinamento? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se para Dimas houve toda essa indulgência, toda essa tolerância, nós não precisamos temer absolutamente nada. Não trilhamos o caminho do crime, como muitos hoje trilham, direta ou indiretamente, com as organizações criminosas e terroristas que tentam dominar o mundo.
já tornaram as nossas instituições disfuncionais. E é preciso estar muito atento se nós estamos financiando esse tipo de atividade, porque podemos estar sendo utilizados para isso. Isso vai depender das nossas escolhas, com o que consumimos, o que gastamos, o que queremos, o que acumulamos, o que fazemos das nossas horas. Há uma música muito curiosa que eu convido os amigos, não vou escrevê-la agora, mas ela encerra um sem número de verdades muito interessante. O nome da música é The Older I Get, de Alan Jackson. Nessa música ele diz: The older I get, better I am. Quanto mais velho fico, melhor me sinto. Quanto mais velho fico, menos amigos tenho. Mas os que ficam são os verdadeiros. Quanto mais velho fico, mais penso em Deus e oro a Ele. Este é um movimento natural. Porque há o CENIPA também que nos informa que não há um só acidente aéreo no mundo que as últimas palavras dos pilotos não sejam My God, meu Deus. Mesmo os céticos, aqueles que não acreditam em nada, no momento decisivo, recorrem a esta entidade que reside em nós mesmos. Somos como esmeraldas envolvidas em quartzo. Nossa esmeralda não refulge porque nós a obscurecemos com os quartzos da nossa conduta. Ela refulgirá no momento em que dissermos: eu quero, Senhor, amparai-me, inspirai-me, conduzi-me, Senhor. E hoje são tantas incertezas, tantas dúvidas, que parece que o mundo está a uma troca, né? Que o caos vai se instalar, que as organizações criminosas no mundo vão dominar o mundo. É isso que está dando a sensação, porque muitas instituições e muitas sociedades já se tornaram reféns delas. Basta olhar algumas cidades do Brasil, ou algumas instituições em Brasília, que estão mais perto. Isso é muito sério. É muito sério porque no momento em que nós fizermos refulgir a nossa luz, nada, absolutamente nada nem ninguém poderá perturbar-nos a sublime comunhão com o Altíssimo. Diz André Luiz em uma das suas obras: acende a tua luz antes de atravessares a grande sombra. Nenhum de nós vai ser poupado da grande sombra. Nenhum de nós. A grande sombra envolve a terra e é objeto, é construção das emanações mentais dos seus habitantes, densificada em muitas trevas, em abismos terríveis. Porque é construção do que pensamos, do que queremos e do que fazemos. Como a maioria ainda está dedicada ao materialismo destruidor, aqueles que não se importam com a sobrevivência da alma, aqueles que não perquirem, não perguntam, não perseguem a ideia de será que existe um Deus? Se ele existe, como eu me relaciono com ele? E se afastam convenientemente para terem os prazeres que a vida mundana oferece, esses, lamentavelmente, terão aquilo que procuraram por toda a vida. Nós, com as nossas humílimas condições, que já despertamos para a necessidade de encontrar Jesus no nosso caminho, não passaremos por isso.
que basta um átimo, basta um movimento, basta um pensamento na direção de Jesus e ele imediatamente responde: eis-me aqui, por que me chamastes? Que a nossa conexão com ele é perpétua. O nosso afastamento é resultado das nossas escolhas, não da sua misericórdia, que permanece velando por nós todo o tempo. Seguindo um velho conselho de família, diz que quando a gente quer pedir a coisa para o filho, basta falar com a mãe, né? Fala com a mãe que o filho resolve. Então, aceitando essa sugestão e o doce fraterno convite de anunciar a prece final, nós vamos apelar a Maria numa prece que nos parece muito conveniente, muito própria para o momento individual e coletivo que passamos. Ninguém está aqui por acaso, não. Todos nós pedimos para vir, estamos no momento mais extraordinário da Terra, porque ela está ingressando numa nova dimensão. E nós somos testemunhas desse momento. Jesus espera que nos tornemos protagonistas. Numa reunião de 8 pessoas, André Luiz irradiava força neurica a 30 metros da casa espírita. Nós podemos fazer isso a 3 quilômetros, se quisermos agora. Unirmos-nos numa prece e pedir a Jesus, a Deus e a Maria Santíssima que propague esta luz para quantos possam dela beneficiar-se. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Sereníssima Maria, as sementes sublimes da vossa bênção que repousa em nossos corações serão acolhidas com respeito, com a circunspecção, com a veneração que temos pelo vosso trabalho na terra, comprometendo-nos, Senhora, a fazê-las germinar, florescer e frutificar, por quantos possam conosco ainda conviver ao longo dos nossos dias. Abençoai-nos o propósito de permanecer e estar convosco como agora, pelo resto dos nossos dias. Que assim seja.